Olá, está no ar mais um podcast do Porto Alegre Oficial, hoje recebendo o deputado federal Pompeu de Matos. 6 mandatos, deputado, na Câmara Federal, esse é o 6º? Esse é o 6º mandato. Meu abraço a todo o telespectador, os internautas, um abraço, Larré. Alegria falar contigo, com aí o Porto Alegre Oficial, que faz esse podcast, e são 6 mandatos, né? Eu comecei, na verdade, em 1998, a primeira eleição. Foram 3 eleições para federal, depois eu concorri uma vice-governador, ou seja, deu um hiato. E depois foi naquela eleição com Fogaça. Com Fogaça. Concorri a vice-governador com Fogaça e depois foram outras 3 eleições para deputado federal, na média, sempre com 100 mil votos, o que não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas aumenta a minha responsabilidade, meu dever, meu compromisso, minha obrigação, o que, aliás, eu faço com muito prazer, porque eu faço do que gosto, e quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo. Maravilha. Deputado, falando agora sobre algumas realizações, algumas iniciativas mais recentes do seu mandato, né? Nós temos aí o projeto de lei que estabelece a Cidade Amiga do Idoso, um título de Cidade Amiga do Idoso. E o senhor poderia nos explicar, então, quais são os critérios, as exigências para que as cidades tenham, os municípios tenham esse reconhecimento e também a validade desse título? Olha, veja bem, é um projeto que eu luto na Câmara há 8 anos. É o reconhecimento daquelas cidades que têm atenção, enfim, que têm políticas públicas em favor dos idosos. E esse projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e agora vai à sanção presidencial e vira lei. Veja, até os 14 anos, as crianças, os jovens, hoje no Brasil, são cerca de 40 milhões de almas. Os idosos de 60 para cima eram 35, já estão empatando em 40 e vai virar a pirâmide. Vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas abaixo de 14 anos. Com isso, esse segmento é eleitor, são eleitores, tem poder econômico, não só de salários, inclusive a maioria aposentado, como também de gasto econômico, poder político, elege vereador, prefeito, deputado estadual, federal, facilitar, elege governador, serão 440 milhões de eleitores, via de regra. Então tem que prestar atenção. E infeliz é a família que não sabe cuidar dos seus idosos. Infeliz é o município, o estado, a União, que não dá dignidade para aqueles que ontem eram os trabalhadores que são aposentados hoje, que carregaram Porto Alegre nos braços, carregaram o Rio Grande nos ombros, carregaram o Brasil nas costas e precisa, então, ser amparado, acolhido. Então, a cidade que tiver programas de acolhimento aos idosos, por exemplo, acessibilidade, equipamento de compensação que possa fornecer, a saúde especializada, casas de convívio, de convivência, centros de convivência, convivência de longa permanência, convivência social, ou seja, a interação. Então, onde o idoso se sinta acolhido, bem recebido, se sinta feliz, porque a vida só é vida se for vida bem vivida, com intensidade, com felicidade, com qualidade de vida, senão não é vida para ser vivida. E o idoso merece, precisa e tem direito. Então, essa cidade ganha esse selo e, a partir de então, desse reconhecimento, ela passa a ter acesso a políticas públicas do governo federal para manter esta política pública de acolhimento do idoso. É um grande desafio que nós vamos ter aí para a nova década. Nós temos aí, nesse final de década de 2026, 27, 28, 29, 30 e depois na nova década. Esse é um grande desafio e eu me preocupo muito, até porque o idoso, ou tu és hoje ou serás amanhã. O trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã. O jovem de hoje, a meia-idade de hoje, é o aposentado de amanhã. Então, a gente tem que acolher, preservar, valorizar. E esse projeto é exatamente nesse sentido, porque a pirâmide da idade das pessoas vai ser invertida. Vai ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. E, como tal, precisam de políticas públicas. Perfeito, deputado. Além desta
preocupação com o idoso, o seu mandato também tem uma iniciativa recente voltada ao combate da violência de gênero, né? Nós temos visto ultimamente no país, principalmente no estado, os índices de criminalidade, no geral, reduzirem, não tanto quanto gostaríamos, né? Mas os crimes de feminicídio, de violência contra a mulher, infelizmente, têm crescido, né? E o que o senhor traz nessa proposta, né, que busca aprimorar as normas de proteção à violência de gênero? Veja bem, Larré, os índices de criminalidade no Brasil, mas no Rio Grande muito especialmente, têm diminuído, o que é um fato bom, importante. Mas, lamentavelmente, e de maneira inversa, os crimes contra a mulher, enfim, o feminicídio, só aumentou. E o feminicídio precisa ser enfrentado de maneira plural, coletiva, por todas as esferas municipais, estaduais e federais, pelo sistema de segurança e também pelo sistema judiciário e pelo sistema de legislação. E é o que me cabe enquanto advogado, enfim, e como deputado. E o feminicídio não é um ato único, não é um ato isolado, assim, aconteceu o feminicídio. Não, não, ele dá sinal, ele cumpre etapas. Aquela relação que era uma relação de amor, de companheirismo, daquele casal, vira uma relação de desprezo, de distanciamento, daqui a pouco até de ódio, de agressão. E, via de regra, o mais forte é quem mais agride, que é o homem. E a agressão primeiro é verbal, dessa agressão verbal vem uma agressão pessoal, física, com empurrão, enfim, vai tomando dimensão, ao ponto que nós sabemos onde é que chega. Chega no femicídio. A mulher, diante disso, ela reage. O que ela faz? Se queixa para a amiga, para a vizinha, para o familiar. Não tendo resposta, ela vai ao encontro da polícia. E aquele agressor, ele fica mais injuriado ainda, fica mais agressivo. E a polícia, via de regra, encaminha para o judiciário. E quando ela recebe a proteção do judiciário, então esse homem passa a odiá-la. E mesmo o judiciário dando-lhe proteção, ele não respeita a ordem judicial do distanciamento, de não se aproximar. E vai lá e consuma o crime. E quando não, mata a mulher, às vezes mata os filhos, e quando não, inclusive você mata. É uma tragédia humana. Nem Freud explica. Eu diria assim, a psicanálise não explica. Pois bem, nós temos que tomar atitude, e a atitude é o projeto que eu apresentei. Então, na medida que o juiz dá a proteção para essa mulher e garante um distanciamento do agressor, que não pode chegar a tantos metros, essa mulher, ela precisa, e esse é o projeto, que este agressor tenha uma tornozeleira eletrônica preventiva, ou seja, ele não cometeu crime nenhum, mas só pelo fato da ameaça e do perigo iminente daquela mulher, ele vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica que estará ligada ao sistema de segurança da localidade e ao celular da vítima. Se ele se aproximar da vítima, o sistema de segurança fica sabendo, e ela também. Eu não sei se a polícia vem para protegê-la, mas ela pode sair. Ela tem uma chance de se proteger. Via de regra, nós vamos evitar o feminicídio. E ele, sabe onde é que vai? Vai para a cadeia. Porque ele não consumou nenhum crime em relação a ela, mas descumpriu a ordem judicial porque se aproximou... A medida protetiva. Exatamente, rompeu a medida protetiva, ele descumpriu a ordem judicial e a tornozeleira eletrônica é a prova, porque ela vai estar ali registrada e ele vai para a cadeia. Então, é a maneira de fazer? É simples? Não é simples. Mas se fosse fácil, já tinham feito. Então, é algo que precisa ser feito. O judiciário já começa a fazer assim, ainda que não tenha uma lei própria, objetiva, mas nós queremos que isso se torne lei e que nós possamos ter a proteção da mulher. Até porque, Larré, eu, você, nós, os homens, nascemos da barriga de uma mulher. O primeiro ato que a gente faz é se alimentar no seio dessa mulher. Em seguida, no colo, para se acarinhar. Pela mão no chão, para aprender a caminhar. E depois de marmanjo, de grandão, todo homem quer viver no coração de uma delas. E tem gente que mata. Então não dá para ter dó, não tem como ter tolerância com quem agride mulher e ameaça, enfim, comete feminicídio. Todos os esforços nessa linha são mais do que necessários, né? Para que nós possamos ver esses índices de feminicídio caindo também, né? E não deveria existir, deveria estar próximo de zero, porque junto a ele vem os crimes contra
as crianças, né? E às vezes até o primeiro sinal é uma violência contra um animal que depois repercute no seio da família, contra filhos, contra a esposa, contra a companheira. Então, enquanto vivermos essa situação, todo o esforço é bem-vindo. Deputado, falamos aí sobre a questão de idosos, questão de combate à violência contra a mulher. Tramita também no Congresso um projeto de sua autoria, de bastante interesse para o produtor rural, que diz respeito à mudança nas regras dos contratos, enfim, dos financiamentos, para acabar com a alienação fiduciária, que é uma das garantias de dívida. Como é que o senhor coloca para o nosso internauta, né, para quem está nos assistindo nas redes sociais, no YouTube, essa sua proposta de forma mais esmiuçada? Veja bem, eu sou colono, sou filho de um colono. Meu pai foi assentado pelo Brizola lá no início da década de 60. Eu me criei na roça, tenho orgulho de dizer isso. E tenho uma experiência no mercado financeiro. Eu sou funcionário de carreira do Banco do Brasil. Então já tive Começou como menor estagiário. Comecei como menor estagiário do banco. Fiz carreira no banco. Então já tive de um lado do balcão, como agricultor, né? Meu pai plantando a lavoura, e já tive do lado do banco. E sou advogado, conheço as leis. E vou dizer para ti, tem 3 tipos de alienação, de garantias de financiamento, bem consolidado no mercado, que as pessoas sabem. O primeiro deles, eu explico para as pessoas entenderem, o primeiro é o penhor, ou seja, eu faço um financiamento, dou em penhora, dou em garantia um bem, e esse bem que garante o financiamento, ele está no meu nome, registrado no meu nome, e na minha posse, ou seja, eu fico com o bem, está registrado o meu nome, mas está garantindo uma dívida. Isso é penhor. O segundo é a hipoteca. Ele é mais forte. Então, na hipoteca, eu garanto uma dívida, via de regra, é um bem imóvel. Esse bem imóvel está no meu nome, registrado no cartório, e está na minha posse. Eu moro em cima, enfim, eu domino este bem. Ou seja, os dois, tanto a penhora quanto a hipoteca, os dois estão no meu nome e os dois eu estou no poder deles. Só está garantindo uma dívida. Na alienação fiduciária é diferente. Eu dou em garantia, eu dou em alienação fiduciária um patrimônio. Este patrimônio não fica no meu nome, fica no nome do banco. E eu só fico com a posse e não com a propriedade. Se der um problema na penhora, eles têm que me executar a penhora. Eu tenho tempo de me defender. Se der um problema com a hipoteca, eu não pagar, discutimos a hipoteca. Se der um problema com o penhor, com a alienação fiduciária, o banco não aciona juiz, nada. Ele manda buscar, vai lá e pega. É dele, está no nome dele. Ele toma a terra, faz um leilão, ele vai lá e pega o bem, um carro, um veículo, um trator, uma máquina. Bom, eu vou dizer para ti, resumo da história. Alienação fiduciária para um carro é razoável. Você está pagando o carro, não pode pagar, te leva o carro. Agora, quando se trata de agricultura, é outro negócio, porque a agricultura é da essência da natureza humana. Sem um carro, tu vive, sem agricultura, tu não pode viver. Sem o agricultor, não tem como viver. Então, na agricultura, não pode ter alienação fiduciária, porque eu planto e submeto o plantio a intempéries climáticas, chuva, seca, temporais, granizo, tempestade, geada, gelo, enfim. São muitas variáveis envolvidas nessa equação, né? Exatamente. Então não se pode tratar da mesma forma como um bem, como um automóvel, por exemplo, Exatamente. Como o senhor bem colocou. Então, eu posso não colher. Então, eu não colhendo, o que o banco faz? Vai lá e pega meus maquinários. Bom, levou meus maquinários, me deixou a pé, sem ferramenta. É como um cavaleiro andar sem cavalo, não é mais cavaleiro. É um agricultor sem a plantadeira, sem o arado, sem a grade, sem o trator, sem a automotriz, já era, morreu. E quando não, ele pode levar, inclusive, a própria terra. Vou te dar um dado. Inclusive isso, por conta disso, tem bancos que alugaram galpões enormes em várias cidades do Rio Grande e estão levando para lá as máquinas que tiraram dos agricultores que não colheram a última safra. O agricultor não pode pagar o financiamento vendendo ou entregando as máquinas, equipamento, nem entregando a terra. Porque é um meio de produção. Exatamente. Mata
o agricultor porque ele fica sem ferramenta, ou mata a galinha dos ovos de ouro porque ele perdeu a terra. Então, a alienação fiduciária tem que cair. E essa alienação fiduciária, lamentavelmente, foi aprovada em 2021, no governo ainda do presidente Bolsonaro, com aquele ministro Paulo Guedes. E a Câmara dos Deputados ficou do lado dos banqueiros e não do lado dos colonos. Inclusive, os órgãos de representação dos agricultores ficaram com os bancos e não com os agricultores. E 5 anos depois, como é que está essa tramitação e como é que está essa articulação no Congresso para mudar esse cenário? Olha, a articulação está boa, mas ela precisa ser fortalecida aqui de fora. O agricultor, o lavoureiro, o plantador, a Farsul, a FETAG, os órgãos de classe têm que pedir. Não é possível que vão entregar para os banqueiros. O banqueiro não planta um baraço de batata, uma rama de mandioca, um pé de soja, um pé de milho, um pé de feijão, não planta nada, é quem mais colhe. Se o agricultor colhe, ele colhe junto. Se o agricultor não colhe, ele fica em haver. Ele não perde nunca. Então, não tem como consentir. Por isso, meu projeto é para acabar com a alienação fiduciária. Ela não pode existir para o financiamento agrícola, porque o financiamento agrícola não pode ser suscetível a esse tipo de ação, onde o banco fique de dono da terra, fique de dono das máquinas e fique de dono da colheita. É muita coisa para o agricultor ficar à mercê disso. E eu tenho lado, e todo lado, o agricultor. Perfeito, deputado. O senhor tem lado e nesse lado aí também tem uma preocupação com outras categorias, como os professores, os vigilantes. O senhor tem um projeto de isenção de imposto de renda para essas categorias, como está o andamento? São, na verdade, 2 projetos. Um na área da segurança e outro na área da educação. Eu digo para ti, Larré, o da área da segurança está mais avançado, já foi aprovado, inclusive, numa comissão. Tu vai dizer assim, não, mas é difícil aprovar a isenção do imposto de renda na educação. É difícil, mas não é impossível. Quem não pede não leva, não chora não mama, não reclama não ganha. Tem que pedir, chorar, reclamar, exigir, demonstrar. O que faz isso andar são os argumentos, a convicção. E eu tenho tanta convicção de que os professores têm direito à isenção do imposto de renda, que os policiais civis, militares, enfim, a polícia, os guardas municipais, a polícia judiciária, a polícia penitenciária, enfim, todos os entes de segurança pública, não tem sentido eles pagarem imposto de renda. Aquilo não é renda, é o salário deles, é o mínimo do mínimo, é o básico, é o elementar para dar dignidade ao professor, à professora, ao agente de segurança, é o mínimo de dignidade. Eu tenho tanta convicção que se não tivesse ninguém para ouvir o que eu estou dizendo, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo que eu acredito. Tem que acreditar no que diz, acreditar no que faz. Eu acredito que quando formulei mal e me referi a agentes de segurança como vigilantes. Não, o projeto tem foco nos agentes de segurança, das instituições vigilante de segurança. É uma outra situação. Perdão. Mas está muito claro que é para o sistema de segurança do país, os profissionais, porque não há medicina sem médico, sem enfermeiro, sem os profissionais. Não há segurança sem os profissionais de segurança. Não há educação sem os profissionais de educação. Nós temos que se acordar. E o Estado, de maneira elementar, ele tem muitas atividades, mas 2 são precípuas. São elementares, são originárias, que é o Estado dar segurança para o seu povo e o Estado dar educação para o seu povo e dar saúde, que é o terceiro. São 3 questões assim elementares e que nós temos que bater de forma muito clara nisso. E eu não vou deixar de defender o servidor público da educação e o servidor como um todo, o trabalhador como um todo da educação, para mim, não pode pagar imposto de renda, a não ser que ganhe um valor lá exagerado. Pode ter um limite. O agente de segurança pública não pode pagar imposto de renda, a não ser que ganhe um valor estratosférico, um valor superior. Então, isso a lei pode definir, mas que tem que tirar o imposto de renda, porque o cara que ganha 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12, 15 mil, isso é salário de dignidade. É salário para ele poder desempenhar a sua função, cuidar da sua família, também dar segurança e educação para a sua família. Esse é o propósito e o projeto o da segurança já avançou bem e, olha, eu estou de olho nele e o povo está de olho nele porque é um projeto bem importante. Vamos torcer para que o Congresso, que acolheu tão bem essa proposta
para os agentes de segurança tem a mesma sensibilidade em relação aos professores, Na educação. né? Que é uma categoria que precisa muito, né? De qualquer capacidade de respiro dentro do seu parco olerite de final de mês, né, deputado? Eu digo para ti, eu sou produto da educação. Quer dizer, eu sou de uma família de 12 irmãos. E eu saí lá do fundo da grota. Não, fundo da grota é o Baitaca. Eu saí depois do fundo da grota, um pouquinho para lá. Mas o Baitaca é ali pertinho, É, né? ali, meu vizinho. A minha família é missioneira também, Sim, São sim. Luís Gonzaga. Então, a nossa identidade ali muito bem compreende que a educação emancipa, a educação liberta, a educação abre porta, porteira, cancela, abre janela, abre caminho, abre horizontes. A educação permite isso. Eu sou filho, produto da educação. Foi o que me trouxe. Eu sou advogado, nós somos em 12 irmãos numa família, e eu pude estudar e chegar aonde cheguei. Então, a gente tem que ter clareza nisso, mas para isso tem que valorizar o professor, valorizar a professora, o funcionário de escola, aqueles agentes públicos que fazem educação, que se entregam, que se dedicam. Não tem um médico, não tem uma autoridade, não tem um vereador, um prefeito, não tem um governante nesse país que não tenha passado pela mão de um professor. E depois chegam lá, desmerece o professor, a professora. Deputado, nós tivemos aí recentemente uma decisão que definiu a devolução dos valores de multas aplicadas pelos sistemas free flow nas rodovias. O senhor também esteve bastante empenhado nessa questão, não esteve? É verdade. Aliás, eu sou um dos que peleia contra o free flow, mas faço uma peleia dura. Tu sabes que hoje na política, a política está muito brigada, né? Tem muita briga na política. E eu sou um deputado que brigo menos e luto mais. Porque a diferença da briga e a luta, embora se pareça, a briga parece uma luta, mas é sem respeito, sem regra. E a luta parece uma briga, mas é com respeito, com regra. Então, na briga, eu digo o que vem na boca para te ofender. Isso é briga. E o que tem na mão já tiro para te derrubar, para te ferir, te machucar. É briga. Na luta, eu digo o que eu penso, eu falo o que eu sei, eu conto o que eu vejo. Mas eu tenho que ouvir o que tu fala, escutar o que tu diz e entender o que tu pensa. Travarmos o bom combate. Né? O bom embate, o bom combate, o bom debate e construir vitórias no arremate. O que eu tenho na mão, eu não atiro em ti. Eu te mostro, olha aqui, ó, Larré. Tá vendo aqui, ó, meus projetos, minhas ideias, meus documentos, meus argumentos. É isso que está faltando. E as pessoas estão brigando demais e lutando de menos. No caso do Free Flow, por exemplo, o governo federal criou essa regra. A Câmara aprovou, não com meu voto. Eu já critiquei e votei contra. Porque o Free Flow é um sistema de pedágio eletrônico, onde as pessoas passam pelaquela parafernália lá de eletrônica, ninguém te ataca, ninguém te avisa, ninguém te diz nada, tu passa. Passou, foi embora. Só que tem uma pegadinha, um pega-ratão. Se em 30 dias tu não pagar o pedágio que tu passou, tu toma uma multa de R$195 e 5 pontos na carteira. Bom, aqui no Rio Grande do Sul criaram 5, 6 free flow, espaços desses. Tem mais de 500 mil de gaúchos multados, com R$195 cada multa. Tem gente que tem 5, 8, 10 multas. O pessoal que está aqui na região da Serra, na região de Gramado, aí na região, essa região serrana que sobe a serra, ali tem vários free flow. Estão encalacrados. E eu denunciei, botei a boca. Porque eu defendo e apresentei um projeto que tu passa no free flow. Se tu não te cobram, tu pode ter a tag, aquele sistema de cobrança automático. Se tu não tem e tu não pagou, esqueceu, vai para o IPVA. Ou seja, tu paga no final do ano quando for pagar o IPVA. Ou paga durante o mês, ou seja, tu não toma multa nem dos R$195, que é a multa de evasão de pedágio, e nem conta ponto na carteira, que são 5 pontos. Tu passou 7, 8 vezes, tu perdeu a carteira. Então, é um exagero. Então, eu fiz um projeto de lei dizendo, passou no free flow, não pagou, não tem multa, não precisa pagar multa nenhuma e nem precisa pagar, tomar ponto na carteira. Mas vai ter que pagar quando pagar o IPVA. Se não tiver pago antes. Nada impede que tu pague antes. Mas o problema é que hoje, do jeito que está, é para enganar bobo. Bom, diante disso... Porque acaba se transformando numa indústria de multa, né? E nesse caso, beneficiando ali as concessionárias. As concessionárias e o Estado. E o Estado também, bom, né? E aí,
Aí esse free flow foi implantado aqui, isso que foi implantado 6 ou 7, e é para implantar 52 no estado do Rio Grande do Sul, que é um absurdo, mas o projeto é esse. Bom, só nesses 5, 6 pedágios free flow tem, como disse, mais de meio milhão de multa. No Brasil tem mais São Paulo, Rio e Minas. São os 4 estados que implantaram o free flow. Somado as multas nos 3, são mais de 3 milhões de multas e não sei quantos mil pontos nas carteiras. Aí a pressão foi tanto, e eu todo dia na tribuna. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem não pede não leva, não chora, não mama, não reclama, não ganha. Vou repetir. E quem não exige, não leva. E aí batendo, mostrando, e as pessoas se queixando, e a internet comendo, e o povo botando a boca. O presidente Lula tomou para si a responsabilidade diante de tanta crítica, e ele fez um decreto, fez uma medida provisória, anulando as multas, ou seja, zerando as multas, tanto na questão econômica, quanto nos pontos na carteira. E aí limpou. A minha briga agora é mais do que limpar o passivo, o atrasado, é não permitir que tenha futuro esse problema, né? Que a gente extirpe, que não exista mais multa de free flow. Não pagou free flow, vai para o PVA. Não pagou free flow, não tira ponto da carteira e nem toma multa financeira. Essa é a saída. Aí, no mais, nós podemos discutir o free flow. O preço do free flow, o valor do free flow, onde vai ter o free flow. Mas esse exagero que estão colocando aí, um free flow a cada 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, isso é um absurdo. É um pega-ratão, é para enganar as pessoas, é para encher as burras, é indústria de multa. Não com meu apoio, não com meu voto e não sem minha crítica. Deputado, falamos algumas questões pontuais, né, da sua atuação, alguns fatos mais recentes. Agora eu gostaria de explorar um pouco a sua experiência, a sua sabedoria, a sua trajetória de um homem com 6 mandatos só como deputado federal. Foi deputado estadual, foi prefeito lá de Santo Augusto, né? Foi vereador, enfim. Mas agora esse Pompeu de Matos, com essa larga trajetória na vida política do país, nos podia trazer um pouquinho de visão do contexto geral, da conjuntura do país, do Estado, esse período pré-eleitoral. E a gente sabe que o PDT vive um momento em nível estadual e nacional de reorganização, né? Como é que o senhor avalia este momento do partido aqui no Rio Grande do Sul, principalmente diante da eleição, quando o PDT tem a cabeça de chapa com Juliana Brizola? Veja bem, Larré, eu ajudei a criar o PDT no Rio Grande. Eu sou fundador do PDT, ainda era jovem, guri, lá em 79, 80. Minha primeira eleição em 82 para vereador, enfim, uma de vereador, uma de prefeito, 13 de deputado estadual, 5, 6 de deputado federal e uma de vice-governador. Ou seja, eu concorri 12 eleições. Não é pouco. Isso não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas me dá sentimento de pertencimento, porque dessas 12, o povo gaúcho me deu 11 vitórias. Eu venci 11, só não ganhei uma, a de vice-governador. Foi aquela eleição para o governo do estado que o senhor concorreu a vice, né? Do Fogaça. Exatamente. Eu fico brincando assim que eu perdi porque eu estava a cavalo, mas na garupa, era o vice. Aí o cavalo rodou, o garupeiro, o cavaleiro se foi e o garupeiro desceu pelo pescoço. Se fomos juntos. Mas voltei, pés no chão, cabeça no lugar, olhos no horizonte e seguimos a trajetória. Então, eu conheço o PDT desde que o PDT nasceu, desde a primeira eleição. Todas elas eu participei, ou como candidato, ou apoiando, sem exceção. E eu posso dizer para ti que nós tivemos um baque quando perdemos o Dr. Brizola, mas o PDT não morreu. Sobreviveu, resistiu. E nós estamos sacudindo a poeira. O PDT, assim como dizia o Dr. Brizola, aquele extinção guarda-fogo, que até parece que se apagou. Mas tu vai lá, chega perto, vê que ainda tem uma brasa lá no fundo, aí tem cinza, tu assopra cinza, bate tição, solta a faísca, encosta os gravetos, pega fogo. E a nova geração está chegando. E assim que o PDT, que hoje tem 5 deputados estaduais, 2 federais, tem a chance de eleger mais deputados federais, eleger 7 ou 8 deputados estaduais, e a Juliana, que mais do que Juliana é Brizola, mais do que Juliana Brizola é mulher. A mulher tem um protagonismo, é diferente, é diferenciado e precisa ser conhecido, reconhecido e respeitado. Quem conhece, quem reconhece,
Quem agradece muito mais merece, e a gente agradece ao povo gaúcho que já sinaliza isso. Fizemos uma coligação um tanto inesperada para muitos. O campo político da esquerda se junta, o campo popular democrático se junta, sob a batuta da Juliana, o próprio PT, que nunca antes apoiou o PDT, agora está apoiando. Aquilo que o Brizola fez para o Lula, para presidente da República, lá em 89, em 98, aliás. Aquilo que o Brizola fez, o Brizola foi de vice do Lula, Brizola e o PDT, vice do Lula e do PT. Agora, o Edgar do PT está indo de vice da Brizola, da Juliana Brizola e do PDT. Inverteu-se a chapa. E ganha um upgrade. Quer dizer, levanta o nome da Juliana, levanta o nome do PDT. E o PDT tem pouca restrição, não tem rejeição. E o nome da Juliana pegou e está pegando muito bem. E com isso nós estamos voltando ao cenário político para que o PDT volte ao Palácio Piratini. Nós tivemos o próprio doutor Brizola, o trabalhismo, depois o Colares, né? No campo político envolvendo o PT, o Olívio Dutra, depois o Tarso. Tínhamos 4 governadores, mas nenhuma governadora. Então, como a gente diz, é hora de uma mulher ocupar esse espaço. E esse é o desafio que tem pela frente. Nós respeitamos todos os candidatos. Eu acho que é hora da mulher ocupar todos os espaços. É verdade. Nos deixando um pouquinho de espaço. Deixei um cantinho para nós. Um cantinho para os homens. Eu tenho um amigo meu que ele fica fazendo essa disputa homem e mulher. Eu disse, não tem que ter disputa homem e mulher, porque há algum tempo atrás o pessoal dizia, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. As mulheres reclamaram justamente. Aí evoluiu. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ainda assim as mulheres não ficaram contentes. Aí se inverteu. Ao lado de uma grande mulher é que tem um grande homem. E do jeito que está andando, ela vai inverter. Atrás de uma grande mulher é que pode ter um grande homem. Mas a verdade, lá em casa já é assim faz tempo. Olha aí, ó. A verdade é que nós temos que compreender que as razões do convívio e da fraternidade entre homens e mulheres é a própria razão. Então eu digo assim, que a mulher, para mim, sempre tem razão. E quando a mulher nem tem razão, sabe o que tu faz? Dá razão para ela. A mulher com razão e o homem com razão, veja a diferença. O homem com a razão fica grandão, machão, sabidão, afinal, está cheio de razão. A mulher com razão, ela pega a razão que tem, reparte com a gente e todo mundo fica bem. Então, é a melhor maneira de equilibrar. E eu estou entendendo que nós precisamos dar razão para a Juliana Brizola, para que essa mulher possa fazer um grande projeto para recuperar o Rio Grande na educação. Os nossos professores, nossas escolas, o Rio Grande perdeu o passo, perdeu o trem da história, o cavalo passou encilhado, nós ficamos para trás. Na educação, o Rio Grande era aí o primeiro lugar, hoje não é nem o 20º, nos índices de educação, de alfabetização, de análise de conhecimento em ciência, em letras, enfim, em português. Nós estamos lá atrás. E se olhar na saúde, não é diferente também. E a mulher tem tudo a ver com a educação e com a saúde. São 2 prismas muito vivos que a mulher toca. A saúde, a mulher é que cuida da família. E às vezes cuida até do próprio homem. Né? Se não tem uma mulher para cuidar da saúde do homem, o homem desce a ladeira. É quem cuida da saúde da família. A mulher é quem sinaliza o caminho da educação. Aliás, quem mais educa na família é a mãe e não o pai. O pai, às vezes, é mais quem reprime, quem mais, digamos assim, joga mais duro. A mãe joga mais leve, com mais conhecimento, calmo, carinho, paciência, jeito, conceito. Então, está na hora de uma mulher voltar a governar o Rio Grande, e essa mulher é Brizola, é Juliana, e nos engrandece muito. O deputado do PDT chega com uma candidatura potente nessa disputa pelo governo eleitoral, né, encorpada pelo PT, né, agregando os demais setores do campo popular, do campo progressista. É um momento em que o Estado ainda se ressente muito dos efeitos da última enchente e teme outras, né? Então, o senhor já falava agora há pouquinho de educação, que é algo que está no DNA do PDT, né, como uma herança mais de Brizola, né? Mas que outras prioridades o próximo ciclo político do Estado deva ter, dentro dessa ótica, né? O que a gente traz aí de herança de Jango, de Getúlio, enfim, do glorioso trabalhismo,
para este ciclo que se avizinha aí no nosso horizonte gaúcho? Como o doutor Brizola diz, nós viemos de longe. E como ele diz de longe, não é de distância, é de tempos, de outros momentos, de outras caminhadas, de outras jornadas. Se fores olhar, quem plantou a educação importante ao seu tempo aqui foi o Brizola, com as Brizoletas, no Rio de Janeiro, com o CIEP. Aliás, naquele debate que ele fez com o próprio Fernando Henrique, quando ele chamava e destacava a importância do CIEP, e o Fernando Henrique disse para ele, questionando-o, diz: pois é, doutor Brizola, o senhor gosta tanto do CIEP, fala tão bem do CIEP, diz tantas maravilhas do CIEP, da escola de tempo integral, mas a minha equipe diz que realmente é uma boa escola, mas que é muito cara essa escola. E o Brizola, aquele jeito dele: olha, Fernando Henrique, sabe como é que é? Sempre tem esses fazendários, esses empresariais, que não, parece que não tem gosto pelo povo, não gosta do cheiro do povo, que acha assim que a educação é cara, tudo é caro para eles. Mas, Fernando Henrique, caro mesmo, anote aí, caro mesmo a ignorância, tu não sabe quanto custa a ignorância. E aí o povo riu, a gente ri, mas era mais pela verdade. E depois ele concluiu, logo adiante, dizendo que cada escola que fechasse era um presídio que abria. Cada sala Olha, de escola que fechasse era uma cela que abria e mais um presídio. Ou seja, a escola está para o presídio como a cela está para a sala de aula. A sala de aula, aprendizagem, ensinamento, a escola, luz e saber. E o presídio, não precisa dizer, que é onde a criminalidade se concentra e acontece. Vamos fazer mais escola, mais sala de aula, mais educação, menos presídio, menos cela, menos cadeia. Claro que tem que reprimir quando alguém erra, claro que sim, mas se você der escola para as novas gerações, tu salva. Eu aprendi com meu pai. Meu pai dizia assim para mim, lá, que o sonho dele era dar um mundo melhor para os seus filhos, 12 filhos, uma ninhada, pensa bem. E o que era o sonho dele? Qual era o mundo melhor? Dar uma junta de boi para nós continuar lavrando a roça, a terra, umas vacas para tirar leite, uns porcos para criar no chiqueiro, uns pintos para criar lá no galinheiro. Esse era o sonho do meu pai, um mundo melhor para nós, que a gente pudesse trabalhar mais. E ele me deu uma coisa que nem eu percebi, talvez ele não se deu conta do que estava me dando. Me deu a chance de estudar. E eu estudei. Educação do Brizola, do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, que o trabalhismo sempre pregou, botou na pauta da ordem do dia. Eu recebi essa educação. E hoje, com o que eu aprendi, eu reformulo o que o meu pai fez. E reformulo o que o meu pai dizia. Mais do que dar um mundo melhor para o teu filho, é você dar filhos melhores para o mundo. Mais do que você dar um mundo melhor para essa geração, dê uma geração melhor para o mundo. Prepare essa geração, preparem essas pessoas. Educação, conhecimento, formação, respeito, civilidade. Ou seja, tanta coisa que dá para a gente fazer. E o trabalhismo abraça essa ideia, esse barco. E eu não tenho dúvida que o trabalhismo, que é o partido da educação, o trabalhismo que valoriza a pessoa, o cidadão, que equilibra o capital e o trabalho. Esse trabalhismo é que pode dar o equilíbrio que o Rio Grande precisa, que o Brasil precisa. Chega o exagero da direita, o exagero da esquerda. Olha aqui, ó. O mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós mesmos, seres humanos, moramos nos meridianos da Terra. Poucos moram nos extremos, nos polos. Polo Norte, congelado, inóspito. Polo Sul, tão congelado e inóspito quanto. Por quê? Porque é extremo. Então, o equilíbrio é que se impõe, e esse é o desafio, nós equilibrarmos, e o trabalhismo é o equilíbrio do capital e do trabalho. E aí eu pego o que diz o Pasqualini: capital e trabalho são que nem irmão siamês. Um não vive sem o outro, um precisa do outro. E aí eu digo, modernamente, na minha visão mais simples, talvez um pouco simplória, que o trabalhismo enxerga o capital e o trabalho como se fossem membros da mesma família. Um é o pai e outro é o filho. O pai é o trabalho, vem primeiro. O filho é o capital, que vem depois, porque é do trabalho que se gera o capital. Então, sabe aquele senhor idoso, surrado, sofrido, que está lá no canto? Aquele é o trabalho. Aquele moço jovem, bonito, aparente, bem vestido, que está lá na outra ponta, aquele é o capital. Esse moço nunca desdenha daquele velho que é seu pai.
É o seu pai. E esse senhor não se enciume daquele jovem lá. É seu filho, é produto, resultado da sua labuta. Então está faltando esse equilíbrio no Brasil. O Brasil precisa se reequilibrar, brigar menos, lutar mais, fazer melhor. Hoje a briga começa em Brasília, vai para os estados, dos estados brigam também, vai para o município, a briga continua, vai lá para o bairro, no bairro vai para a comunidade, na comunidade vai para a família, na família vai para uma casa, entre irmãos, entre amigos, brigando por causa disso e daquilo. Não dá para a gente construir mais? Não dá para debater ideias? Dialogar mais, conversar, se entender? Está faltando isso. Eu prego isso, o trabalhismo prega isso, e isso é o que a Juliana vai implementar no Estado. O equilíbrio das forças, crescimento, desenvolvimento. Não vamos desmerecer quem empreende, muito pelo contrário, precisamos do empreendedor, do empresário, valorizar o trabalhador, sim, como não, valorizar o professor, o funcionário público precisa ser respeitado. Não há poder público sem servidor público, pelo amor de Deus, me entendam. E esse é o propósito a que nós estamos chegando, para encontrar esse ponto de equilíbrio. Deputado, o Estado ainda se ressente bastante, né, da enchente de 24, então eu vou lhe fazer 2 questionamentos aqui. Como o PDT, de uma maneira geral, e agora com vistas a assumir o governo do Estado, vê essa questão, e como tem sido a relação da bancada gaúcha com o governo federal, no sentido de apressar os recursos que ainda não chegaram, de buscar mais mecanismos que possam prevenir novas catástrofes naturais, como as que estamos vivendo a cada dia. E hoje mesmo comentava, quando chegava aqui com um rapaz, né, que falava vai chover, eu digo, olha, o gaúcho está hoje em dia que se assusta com trovoada. É verdade. Veja bem, quando teve a enchente em 2023, eu apresentei na Câmara dos Deputados um projeto de criação de uma comissão especial para tratar das questões das enchentes e da recuperação do Rio Grande, em 23. Em 2024, veio outra enchente, a comissão já estava instalada. Inclusive, o deputado Van Hatt também apresentou e todos os deputados gaúchos assinaram. Não importa se da direita ou da esquerda, até porque a enchente não escolhe a casa que bate. Se a casa é de um paisano, de um milico, do pobre, do rico, se é dessa ou daquela religião, desse ou daquele partido. Pois bem, formamos a comissão e fomos trabalhar. Aí veio a mãe das enchentes, que foi a de 24, 23 uma e 24 outra. E estamos trabalhando de maneira assim equilibrada. Hoje pela manhã tivemos uma reunião, inclusive, em Cachoeirinha. Fizemos mais de 30 reuniões nesse período. Em Brasília, tivemos lá em Bento Gonçalves um seminário sobre as enchentes, uns seminários lá em Estrela, ali em Montenegro, tivemos ali em Eldorado do Sul, tivemos em Canoas, tivemos em Cachoeirinha, vamos fazer em Alvorada e vamos fazer também em Santo Antônio da Patrulha, enfim, vamos debatendo como enfrentar esse problema. Primeiro, com o diagnóstico, que nós já temos em todo esse trabalho. Aquilo que foi feito, por exemplo, em termos de socorro às famílias que perderam tudo dentro de casa, para repor aqueles 5.000 e tantos reais que as famílias receberam. As casas de quem perdeu, o governo criou um programa chamado... como é que tu compra a casa... o governo compra a casa e entrega para o cidadão. Compra assistida. Compra assistida. São 13.000 casas compradas e entregues às pessoas. São 30.000 casas entre o governo do Estado e o governo federal que estão sendo concluídas no Estado, ou seja, um contingente muito grande. Mas a questão das escolas, dos hospitais, das pontes, das estradas, fomos avançando. Agora, nós estamos na fase final do enfrentamento da recuperação daquilo que aconteceu em 2024, que é desassorear os rios e proteção de diques. Nós precisamos disso, porque Porto Alegre encheu, o aeroporto encheu um prejuízo de 10 bilhões. 10 bilhões. O Rio Grande do Sul teve, o Brasil teve, nós tivemos com o fechamento do aeroporto por 6 meses, enfim, refazer o aeroporto, por conta de que ali no Arroio Areia, enfim, ali na Freeway, aquele dique, né, tinha o assentamento do dique, invasão do dique ali, o dique morreu.
E por ali invadiu. Agora estão refazendo aquele dique. Tem que refazer os diques de Cachoeirinha, de Gravataí. Estão sendo refeitos os diques de Canoas. Está pronto o projeto do dique de Eldorado. Vai custar 1,150 bilhão. As pessoas vão dizer assim, é muito dinheiro. Bom, é 10% do valor do prejuízo causado só na cidade de Eldorado do Sul. E temos mais Guaíba, ou seja, nós temos dique lá em São Leopoldo, dique lá em Novo Hamburgo. Ou seja, nós precisamos com seriedade. Aliás, fizemos um seminário também em Novo Hamburgo, eu havia esquecido. Nós temos trabalhado e muito. E o melhor remédio, como dizia a minha mãe, que aprendeu com a minha avó e me ensinou, não é remediar, é prevenir. Então, nós precisamos prevenir, porque vai vir, Larré, um enchente aí de novo. Vai vir um enchente agora em novembro. Acho que não será do tamanho da de 24, mas vai ser perto. Então, nós precisamos estar preparado. Quem avisa, amigo é. Se nós não fizermos o dever de casa, não fizermos os diques, não desassorearmos os rios, não limparmos as comportas, limparmos os canais onde a água flui, se nós não fizermos o dever de casa, o básico, elementar, nós vamos pagar um preço muito caro, porque a gente sabe que nós estamos vivendo um novo normal climático, é uma nova realidade, é uma outra discussão, o que nós precisamos fazer aí para ter uma resiliência, enfim, para mudar isso. Mas enquanto nós vivemos esse clima, nós temos que nos preparar, nos prevenir, madrugar. Por exemplo, agora 2 fins de semana, deu outra enchente lá no Vale do Taquari. E esqueceram de avisar os moradores às 10 da noite, foram avisar à 1 da manhã, quando a água estava batendo embaixo da cama dos moradores, que foram os últimos a saber. Então, nós precisamos também o sistema de aviso, o sistema de alerta, que são essenciais e fundamentais. Tudo isso nós estamos fiscalizando, cobrando, apontando, dialogando com o governo do Estado, dialogando com o governo federal, mas cobrando a Câmara dos Deputados, esta comissão formal especial, aliás, a única comissão que está formalmente trabalhando no recesso. Todas foram suspensas, todas, por ordem do presidente da Câmara. A única comissão liberada para trabalhar foi a Comissão das Enchentes do Rio Grande do Sul. E nós continuamos trabalhando porque faz necessário, porque o Rio Grande do Sul tem que ficar alerta, tem que ficar de vigília, como diz o castelhano, em tempo de tempestade, tem que fazer de vigília, dormindo e vendo, dormindo com um olho só. Nós temos que ficar muito atentos. Como vejo, como penso, como ajo, como me comporto e como trabalho, e acho que é como precisa ser feito. Deputado, o país vive um cenário de polarização que, mesmo em questões críticas, como foi o caso do auxílio ao Estado, por questão das enchentes, né? Até aí a polarização, claro que em menor escala, mas até aí ela atrapalha. Nesse cenário de polarização, como é que o senhor vê essa possibilidade de protagonismo de um projeto trabalhista de centro-esquerda do PDT com eventual vitória da Juliana Brizola? Acredita que isso possa, de certa maneira, pelo menos em termos de Rio Grande do Sul, balançar um pouco este contexto de polarização? Eu vou dizer, a polarização, ela pode ter virtudes. E acho que tem virtudes para um e para outro lado. A polarização interessa para a direita, está polarizado com a esquerda, e interessa a esquerda, está polarizado com a direita. E aí tu perde o equilíbrio do debate, do conteúdo. Basta ser da esquerda que tu não presta. Basta ser da direita que não presta. Ou basta ser da esquerda para ser bom, basta para ser da direita para ser bom, desde que você seja da direita ou da esquerda. Aí a discussão fica rasa, rasteira, pequena, sem conteúdo, sem projeto, sem proposta, porque, olha, eu voto na esquerda, mas o que a esquerda defende? Ah, não sei. Ao ponto que tem pessoas que votam um projeto em Brasília e dizem assim, pá, que baita projeto. E o que diz o projeto? Mas eu nem li. Mas como é que sabe que o projeto é bom? É do Bolsonaro. É que a pessoa é do Bolsonaro, então ela apoia o projeto que ela nem leu. O outro, baita projeto. O que diz o projeto? Eu não consegui ler ainda, não deu tempo. Mas sabe o que é bom? É do Lula. Porque a pessoa é do Lula. E não é assim que as coisas têm que funcionar. Eu voto o projeto, as ideias, aquilo que está no conteúdo, como dizia o Brizola, e não o autor.
Nós não podemos votar autor, nós não votamos pessoas, nós votamos proposta, votamos ideias, votamos projeto. E eu tenho muito claro isso comigo, ao ponto que a experiência me ensinou isso. Diz que o diabo não é diabo só porque é inteligente, mas porque tem tempo. Já dizia El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, Martin Fierro, né? Aí o castelhano, né? Então é como eu vejo. Então nós temos que compreender que tem a polarização, compreender que tem a direita, a esquerda, ninguém está negando isso, tem muito claramente, mas o radical da direita, o radical da esquerda não é o que contribui, não é o que constrói, não é o que melhora. Na verdade, é que o que mais convém para cada um. Eles se beneficiam com essa polaridade porque ganham em detrimento do debate, da construção, da proposta, das brigas, sem luta. Aí tu não precisa fazer debate, não precisa fazer embate, não precisa fazer bom combate. Basta fazer uma briga e já está satisfeito. E vou dizer para ti, muita gente gosta de uma briga, mas ninguém leva o briguento para casa. Ninguém leva o briguento para casa. Então, preste atenção e eu cuido disso. E o trabalhismo vem para equilibrar isso. Nós podemos ser o PDT, um governo do PDT, da Juliana Brizola, do nosso time, pode ser o equilíbrio, mostrar que é possível a gente transitar. É fácil eu sentar contigo e dialogar se você pensa do mesmo jeito que eu. Eu quero ver eu dialogar com um que não pensa do mesmo jeito. Saber respeitar o outro. Até para te ser respeitado, porque o respeito que eu te ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não te oferecer, como é que eu vou merecer? Então, eu tenho que ter esta compreensão, e isso está faltando. Eu espero que o PDT, voltando ao poder, possa ser uma luz do equilíbrio nesse país. E olha que nós estamos aqui com a Juliana Brizola em primeiro na pesquisa, nós estamos com o Requião em segundo na pesquisa e crescendo no Paraná, e nós estamos com o Dr. Calil, lá em Minas Gerais. Nós temos 3 candidatos, um em primeiro na pesquisa e os outros 2 em segundo na pesquisa. Ou seja, os 3 com certeza vão disputar o segundo turno da eleição. Nós só temos 3, mas os 3 estão pifados, estão bem no caminho. Isso onde não houver o sucesso da eleição do candidato majoritário se reflete também na composição das bancadas, né? Levanta. E o PDT vai sair importante. O PDT vai sair maior do que entrou na eleição. Vai sair melhor. Vai ser com uma boa bancada federal, uma boa bancada de senador e correndo o risco positivo de eleger 2 governadores e uma governadora. Então, nós estamos bem no páreo, eu acho que o trabalhismo está de volta, hasteando a bandeira, ocupando o seu espaço. Tenho certeza que o doutor Brizola lá em cima está aplaudindo, até porque o Brizola era um lutador, né, um guerreiro da boa causa. Eu até brinco assim que o Brizola era daqueles taura que nunca dobrou a espinha. O Brizola era como um galo de rinhas, bom de pua e bom de bico. Calçou pé até com os milico e nem no exílio frouxou garrão. Tinha argumentos, tinha razão e com as armas das suas ideias ia ganhando a plateia de microfone na mão. Esse era o Brizola. Olha aí, o nosso deputado, poeta, pajador, repentista, fiz uma brincadeira aqui com ele antes de começarmos, né, que poderíamos até fazer em verso o programa, ainda bem que ele não topou, porque senão, claro que ia me derrubar. Deputado, neste cenário de polarização no Rio Grande do Sul, o que o senhor vê como aquele tema que vai ser decisivo para que a maioria dos eleitores façam a escolha? A reconstrução do Estado é um tema forte, a questão da economia, da segurança. Como o senhor vê a maior preocupação deste eleitor que vai eleger o governador do Estado? Eu vejo, ou governadora? Eu vejo que a obra deve ser conjuntural. Todo mundo sabe que a Juliana, sendo governadora, ela vai ter um olhar generoso, carinhoso, focado na educação. Não precisa nem pedir, não precisa nem falar. As pessoas já sabem, decora e salteado. Isso é que nem o galo. O galo, quando canta, sabe que ele fecha os olhos, né? E sabe que o galo fecha os olhos quando canta? Que sabe a cantiga decora. Canta até de olhos fechados. Então, a Juliana, até de olhos fechados, a gente sabe que ela vai lutar pela educação. E aí,
ela tem falado, nós temos falado, o grupo tem trabalhado muito nessa questão da saúde, das filas da saúde, das consultas, dos especialistas, das cirurgias eletivas, tem muita coisa. Se eu disser para ti que tem quase 1 milhão, vai chegar a 1 milhão entre consultas, consulta com especialista e essa questão das cirurgias eletivas. Então, tem que ter esse cuidado. A segurança está bem, tem que segurar no que está bom. Não tem que mexer no que está bom. Aliás, acelera, aprofunda. E tem que tocar nessa questão do feminicídio. Quem vai tocar é a Juliana. Ela sabe, ela pode, ela conhece. Mas não importa quem esteja presidindo o Brasil, nós do Rio Grande temos que levar as nossas demandas. Não importa se é isso, se é aquilo, tu não tem que ter vergonha. Nós temos que ter coragem, até porque o Rio Grande precisa e merece e tem direito, por conta de tudo que está passando. O Rio Grande é que fez o Brasil grande. E para o Rio Grande continuar grande, o Brasil tem que nos ajudar agora. A agricultura do Brasil deve ao Rio Grande. O primeiro pé de soja plantado no Brasil, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, há 100 anos. Quem planta arroz no Brasil, o arroz molhado, o arroz irrigado, só o Rio Grande do Sul, praticamente. 90% da safra de arroz do Brasil é aqui. Se tu fores olhar, o trigo é daqui, o milho é daqui, e o que não é daqui, foi daqui que saiu e foi para lá. Inclusive, os agricultores gaúchos foram para o oeste catarinense, para o Paraná, para o sul do Mato Grosso, para Goiás, para Tocantins, foram lá para a Bahia, o sul da Bahia, o norte da Bahia, Barreira. O gaúcho está esparramado lá. A diáspora chegou a Roraima. Rondônia, Acre, ou seja, na Amazônia, o gaúcho abre fronteira. Então, respeitem o nosso Rio Grande. E eu não tenho dúvida que o Brasil está enxergando isso. Está vendo? E o Rio Grande a governadora vai focar nisso. Nós não vamos ficar alimentando briga de empresário contra trabalhador, trabalhador contra empresário. Nós vamos discutir, nós vamos dialogar as demandas do empresariado gaúcho, essas tarifas do Trump lá, que está machucando os gaúchos, machucando o calçado, o setor moveleiro, o setor madeireiro, machucado, sofrido, surrado. E ainda o Trump vai lá e faz mais uma traquinagem, uma trampagem, né? Porque é um tramposo. É isso que ele é. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer, porque é um absurdo o que aquele homem faz com o mundo e agora, inclusive, com o Brasil. Uma responsabilidade absoluta. Metida, né? Xerife do mundo, dono do rei na barriga. E é uma coisa assustadora a gente ver o mundo tendo líderes de suas maiores potências que parecem vilões de história em quadrinho, caricatos, né, sem nenhum caráter. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Aliás, vou dizer para ti, é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. O fato de ter se perdido a vergonha de passar vergonha é tema para nós conversarmos um dia inteiro aqui, né? E não é o povo americano, não é o Estado americano, é um grupo de americanos que faz esse tipo de retórica contra o mundo, de achaque. A antipolítica, né? Então, a antipolítica. Mas, enfim, eu confio muito que o PDT, o trabalhismo, vai dar uma virada de página. E quem vai ganhar vai ser o povo gaúcho, vai ser a nova geração. Nós vamos ter aí um marco de referência com o trabalhismo voltando ao poder no Rio Grande do Sul, diminuindo as tensões, equilibrando as relações, estabelecendo mais diálogo, mais sensibilidade, jeito, carinho, calma, paciência e muita atitude, muito protagonismo. Deputado, a gente está com o tempo já estourado aqui, a conversa foi tão boa que a gente não sentiu passar, né? Mas então eu quero lhe fazer uma pergunta. Depois de tantos anos de trajetória política, o que é aquilo que mais motiva este coração gaúcho do deputado Pompeu de Matos a continuar disputando o voto do eleitor? Eu vou dizer assim, eu tenho um amor por esse Rio Grande, é uma coisa atávica. Eu sou gaúcho da gema, eu sou gaúcho da essência, eu sou da raiz nativa, tenho orgulho de ser missioneiro, tenho orgulho de ser brasileiro, não sem antes ser gaúcho. Então, essa coisa que me chama, esse sentimento de identidade, de pertencimento, tanto que eu fui o único deputado a entrar pilchado em Brasília. É verdade que me botaram para fora no começo, mas eu insisti, teimei e voltei para dentro. E hoje eu presidi por 2 anos as sessões da Câmara dos Deputados, como membro da mesa, presidi mais que o próprio presidente da Câmara, pilchado. Quer dizer, há alguns anos atrás, lá naquela porta, eu disse,
do alto da mesa da presidência da Câmara, na presidência, eu disse, alguns anos atrás, há 20 e tantos anos, me barraram ali na porta porque eu estava piochado. O tempo passou, o mundo rodeou, o dia chegou. Agora eu estou aqui em Hoje cima. nós temos um deputado do estado vizinho aqui de chapéu de cowboy dentro do plenário, quando aqui no Rio Grande do Sul até em galpão o gaúcho tira o chapéu. Exatamente. Exatamente. Até para beijar santo em parede, né? Até ele perguntar se sei lá, se não existe uma chapelaria no Congresso. Pois é, mas eu vou com a minha indumentária, eu tenho esse sentimento de identidade com o Rio Grande e faço isso com muito orgulho, com muita referência e com muito respeito. Eu estou, para te teres uma ideia, cumprindo 11 mandatos. E se for a vontade do povo gaúcho e o patrão velho lá de cima abençoar, nós vamos para o mandato número 12, e o 12 é meu número. Eu nasci no dia 12 de julho. 12 de julho. Lá em casa nós somos 12 irmãos. Vou concorrer... pela 12ª vez. Para buscar a 12ª vitória. Ou seja, a vitória de número 12. E aí, se tu for indo, é uma coisa assim até de número que vale a pena fazer um jogo. Mas o que é verdade é que é o jogo da vida, o jogo do compromisso, do comprometimento, da palavra empenhada, do resgate feito, da posição firme, da clareza. Eu sei, não agrada todo mundo. Tem gente que acha que eu devia fazer assim, fazer assado, mas eu sou do jeito que eu sou. Eu nunca esqueço a minha origem, minha identidade, eu não esqueço onde meu umbigo está enterrado, onde eu nasci, onde eu cresci, de onde eu saí, por que eu estou aqui, quem eu sou, de onde vim, por onde passei, com quem estive, onde estou e para onde é que vou. Norte, rumo, direção, para a gente não se perder na caminhada. E acho que me pertence essa missão, essa tarefa. E eu fui chamado pelo meu partido e atendi o chamado. Vamos para mais um embate. Eu acho que nós temos que dar o suporte para a Juliana ser a governadora. Vou me valer um pouco da experiência que tenho para exatamente ir abrindo picada, abrindo janela, alargando estrada, enfim, estabelecendo o caminho. É o que eu sempre procurei fazer. E vou continuar fazendo. Enquanto eu tiver força, energia, coragem, não me falta. Como é que eu tenho meu filho que diz poesia e ele fica dizendo poesia, contando as poesias. Por isso que eu tenho orgulho de ter nascido gaúcho, me criei queimando o cartucho na defesa desse chão. Sou filho da tradição, desse pago sou herdeiro, trago a alma de campeiro na rodilha do meu laço e nas pata do meu Picasso a marca de missioneiro. Então eu tenho esse orgulho de pertencimento aqui no Rio Grande. Deputado Pompeu de Matos, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Porto Alegre Oficial. A gente agradece e foi um prazer pessoal muito grande para mim de ouvir falar com todo esse entusiasmo, essa verve do velho trabalhismo, né? E de um homem que não é só estampa, é gaúcho de verdade. Muito obrigado, até uma próxima, deputado. Gratidão, te agradeço, obrigado pelo carinho, pelo tratamento, pela generosidade, obrigado ao internauta que acompanha aí. E então eu encerro do jeito que comecei, dizendo que eu celebro esse momento de amizade, de fraternidade contigo, com os internautas, com o povo gaúcho, porque a amizade não tem preço. E os amigos, verdadeiros amigos, são como ouro. Na verdade, são tesouros, são diamantes e são graça que a gente recebe de graça. São poucos, mas verdadeiros, e são sempre os primeiros a nos emprestar o ombro e nos amparar no tombo por serem grandes parceiros. Os amigos, Larré, os verdadeiros amigos carregam consigo no pulsar do coração a força que te ergue do chão. Com suas mãos abençoadas, nunca te deixa na estrada. E se for por ti, até briga. Mas é quem acaba as intrigas, são os braços que te abraça, e não há o que não se faça com a força da mão amiga. Muito obrigado, meus amigos. Com um pouco de poesia colorindo o mundo da política, a gente encerra mais essa edição do Porto Alegre Oficial, agradecendo a sua audiência, agradecendo a toda nossa maravilhosa equipe. Até uma próxima.